Pai do Senhor, meus amados, boa noite. Sou o pastor Pedro Almeida, do Ministério Pentecostal Protestante, autor da Bíblia, Ministério Mapa da Vida. E como nós já começamos aí uma série de palavras a respeito da origem do pecado, eu quero falar com vocês a respeito de salvação. Então, nada melhor do que nós começarmos do começo. Dando continuidade, falei da origem do pecado, né? E muitas pessoas dizem, olha, adultério, prostituição, assassinato, tudo isso é pecado. Isso é consequência do pecado. Pecado sim, mas já está intrínseco no primeiro pecado. O primeiro pecado é desobediência a Deus. E o primeiro pecador foi Lúcifer. Então nós falamos de Lúcifer. O que aconteceu para que ele venha a ser o primeiro pecador? Agora nós vamos falar a respeito da genética do pecado. No Salmo 51, versículo 1, versículo de número 5, diz assim: Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então, nós podemos compreender que esse salmo ele é claro. Ele diz que todo ser humano, ele nasce em pecado. Não quer dizer que o nascimento é pecado, que o sexo é pecado, não quer dizer que a maçã é pecado, nada disso. Quer dizer que nós herdamos o pecado. Geneticamente nós somos pecadores. Por quê? Porque Satanás pecou, Lúcifer pecou, e ele, em consequência disso, Deus ficou sem adoradores. Ele queria adoradores de livre-arbítrio, que alguém adorasse de livre e espontânea vontade. Lúcifer não quis. Então ele formou o homem. Se você for ler Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai ver que Deus ele formou o homem do pó da terra. Por isso que a maioria das nossas vontades e desejos dizem respeito a essa vida aqui, vida terrena, né? Dizem respeito à vida terrena, porque nós somos terra. Só que nós temos algo diferente dos animais. Nós temos algo chamado espíritos, fôlego de vida, sopro de vida. Cada um dá um nome diferente a isso. E a palavra do Senhor diz que quando Deus nos formou, Ele não formou sozinho. Para aqueles que entendem quem é Deus, sabe que Deus é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz no Gênesis que Deus disse assim, façamos o homem. Se ele diz façamos, significa que ele conversou com os outros dois, né? Deus Pai conversou com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então na terra, tudo que pende para a terra, porque foi produzido pela terra. As árvores vêm da terra, os animais vêm da terra, o ser humano vem da terra. Mas nós temos algo diferente da natureza, da fauna e da flora, que é o sopro de vida, o espírito. Deus colocou essa imagem e semelhança de Deus no homem, é o sopro de vida, o fôlego de vida. Nós temos espírito, capacidade de adorá-lo, de engrandecê-lo, de buscá-lo, coisa que os animais não têm. Os animais aprendem e fazem aquilo que aprenderam. O ser humano ele tem escolha, ele escolhe se quer ou não quer, ele aprende que a sua alma já está nele, e ele escolhe fazer o bem ou o mal. O animal não. O animal vai por instinto. O instinto dele é comer, defender o habitat. Ponto. Então, quando Deus fez, ele fez o homem para adorá-lo. Por isso que tem o espírito no homem. E a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. E depois que ele fez, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus diz assim, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus falou isso para Adão e Eva, ou melhor, para Adão, ele deu escolha para Adão. Como nós temos escolha, você tem escolha de servir a Deus, de continuar vivendo essa vida plana, terrena.
nada espiritual. Porque servir a Deus é renunciar à vida terrena. Ser cristão é renunciar à vida terrena. Seguir a Cristo é renunciar à vida terrena. O diabo viu e falou: puxa vida, alguém vai tomar o meu lugar. E eu não quero que ninguém tome o meu lugar. Deus não pode ter adoradores. Aí nós comparamos. O diabo sabia disso porque ouviu Deus falar com Adão. E quando Deus fez Eva, a Bíblia diz que a serpente chegou para Eva, diz que ela é a mais astuta dos animais. A serpente era a mais astuta, quer dizer que tinha mais capacidade de pronunciar, de falar, de entender. Então Satanás fez a primeira sessão mediúnica com a serpente. E todo dia, como Deus vinha no entardecer conversar com Adão, tenho certeza que a serpente todos os dias vinha ali e conversava com Eva. Né? A serpente possuída pelo espírito de Lúcifer vinha ali e conversava com ela. Porque Lúcifer não tinha corpo material, só tinha corpo espiritual. Demônios não têm corpo material, só tem corpo espiritual. Por isso que eles tomam posse de pessoas. E aí a pessoa fica com dois espíritos. Um quer se libertar e o outro quer oprimir. Satanás oprime. Então as pessoas se cortam, se pulam de penhascos, fazem loucuras para poder perder a vida, porque não valorizam a vida. O diabo não valoriza a vida. Mas não é nesse ponto que eu quero me focar. Então, imagina que não foi de um dia para a noite que Eva foi convencida. A serpente veio, falou um bom dia, conversou com ela o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Cada dia vem com um assunto novo e diferente. Até que um dia ela chegou para ele e falou: escuta, aquela árvore lá, eu já vi você comer de todas as frutas. Por que você não come daquela fruta ali? Aí Eva falou: porque Deus ordenou que nós não comêssemos dele, porque no dia que nós comêssemos, nós morreríamos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O que aconteceu aí? Eva, convencida pelo diabo, ela já torceu o que estava escrito, como muitas pessoas fazem. Pega o que está escrito e coloca na vontade dele, na vontade dela, e diz: olha, é assim que Deus disse. Não, você tem que ir pelo que está escrito. Se você comparar o que Deus disse com o que Eva disse, Gênesis 2, 16 e 17, com Gênesis 3, 3, você vai ver que tem uma diferença. A diferença diz: nem tocareis nele. Deus não disse isso. Deus disse para ela: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Se você comparar esses dois versículos, juntamente com o próximo versículo, que é João 8,44, diz assim: Jesus falando para os escribas e fariseus: olha, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo enganou Eva, mentiu. E Eva, querendo, estava interessada. Ela tinha escolha. Como Adão tinha escolha. Então o diabo mente, ela aceita a mentira, porque era agradável para ela. E aí vem o engano. O diabo vem e fala no ouvido dela: olha, disse a serpente à mulher. Está escrito assim, Gênesis 3, 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, a serpente falou no ouvido dela: um dia, 2 dias, 3 dias, olha, você não vai morrer não, que isso? Você vai ficar inteligente, esperto, sábio, sabido igual Deus. Aí o desejo, você vê, sente desejo, e o desejo que era mal passa a ser bom. Então veio a mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, então a coisa que era ruim, ficou olhando, se tornou boa. Do mesmo jeito é o pecado no mundo de hoje, são as coisas do mundo de hoje.
Você vai e ouve aquela música pornográfica, você fala, isso daí hoje, isso daí não posso ouvir, não sei o que, aí amanhã você ouve de novo, depois você ouve de novo, quando pensar que não, para você é normal. É o que acontece hoje em dia, com a prostituição, com o homossexualismo, com o assassinato, com a morte, com o roubo, com a idolatria. É normal, é comum. Vamos para Salvador, para a lavagem das escadas do Senhor do Bonfim, vamos no fim do ano vestir de branco para saltar 7 ondas. Tudo isso é idolatria. Procurando a bênção de Deus onde ela não existe. Procurando ser mais esperto que Deus. Fazendo o que é agradável aos olhos, agradável para si mesmo. Tornou o mal agradável. Aí depois torna o mal desejável. Gênesis 3:6 ainda diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Lúcifer, o primeiro pecador, mentiu para a mulher, se tornou a primeira pecadora, que veio para o marido, que foi o primeiro a ser criado por Deus. E ele comeu e se tornou pecador também. Enganou o seu marido. A serpente enganou Eva enganou o marido, e o marido não tinha quem enganar. Sabe o que aconteceu aí? Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Então o desejo, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Só que o pecado, ninguém quer ser condenado sozinho. O pecador não quer ir sozinho. Eva não queria ficar sozinha. Eva levou Adão a praticar o mal. Essa prática de Adão maculou, manchou a criação perfeita e boa e agradável de Deus na genética. E passou a ser transmitida para toda a descendência de Adão e Eva a partir da fecundação. Após a queda, o pecado é passado seminalmente de pai para filho. Então, todos nós somos descendência de Adão. Adão pecou, ele é o primeiro. Fecundou Eva, teve os filhos fora do paraíso, Caim e Abel, eles já nasceram com o primeiro pecado, o pecado da desobediência. Romanos 5,18 diz: portanto, assim como por um só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Então nós vemos aí o seguinte, que Adão, ele trouxe o pecado para todos os homens. Jesus Cristo trouxe justificação e vida para todos os homens. Vamos comparar esse Romanos capítulo 5, 18 com Hebreus 7, capítulo 7, do versículo 7 ao 10, que diz assim: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente recebem dízimos homens que morreram ali, porém os recebe aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos domos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, o que isso quer dizer para nós? Comparando, é só uma comparação, que, olha, Levi não tinha nascido ainda, mas quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, Levi, que estava dentro de Abraão ainda, dentro de Isaac, dentro de Jacó, você vê que coisa tremenda? Ele dizimou. Ele não tinha sido criado, mas ele estava dentro de Abraão. Porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi. Então ele transmitiu aquela bênção dizimal para cá, para Levi. Então a comparação do pecado é a mesma coisa. Quando Adão pecou, todos nós que estávamos dentro dele, nascemos com pecado. É simples assim. Então você fica nessa meditação, né? Então, o pecado passa para todos, porque Adão é a matriz de todos os homens. Ok? Então, este é a terceira ou quarta parte, não me lembro, depois eu vou colocar em ordem, desta palestra. Se você gostou, dê o seu ok. Se você tem dúvida, pergunte, questione. Irmãos,
Estou tentando passar para vocês o que está escrito. Eu posso buscar a origem hebraica da palavra, posso buscar a origem grega, latina, mas isso só serve para meu conhecimento. O que serve para nós hoje é o que está escrito em português. Se está traduzido em português, é porque é importante para mim e para você. O que está escrito, está escrito. Mesmo que está escrito em português, está escrito em hebraico e está escrito em latim. Então, não vou procurar deixar a palavra de Deus purificada, porque ela já é pura. Está traduzido em português, é isso que está escrito e ponto. Então, não procuremos subterfúgios, porque eu e você seremos julgados pelo que está escrito. Seja em inglês, pelos ingleses que falam inglês, seja em português, para os que falam português. Seja o grego, para os que falam grego. Seja o hebraico, para os que falam hebraico. Eu entendo português, então estou te pregando, falando para você em português. Pai do Senhor Jesus, até a próxima.